Que a paz de Deus esteja com todos nós nessa noite, né, meus irmãos? E que possamos fazer esse momento um momento especial, vai depender de cada um de nós. O tema é o Cristo, né? No livro A Caminho da Luz, primeiro capítulo, a Gênese planetária, a comunidade de espíritos puros, Emmanuel nos diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas as mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de espíritos angélicos e perfeitos, da qual Jesus faz parte, no curso dos milênios conhecidos, se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas pertinentes ao nosso planeta apenas duas vezes. A primeira, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar na sua formação. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição moral, a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, livro eu acho que conhecido. Se não leram, é um livro muito bom para ser lido, para nos dar uma diretriz, nos dar uma noção muito boa da formação do nosso planeta, não só geológica, como espiritualmente falando. Então, ele aqui nos diz que Jesus foi o responsável pela formação desse nosso orbe, né? E depois eles se reuniram para traçar os planos da descida, da vinda de Jesus até nós. Agora vocês veem, meus irmãos, né, a dificuldade. Rezam a alguns livros que 1000 anos foi necessário para que o Cristo reduzisse, apagasse a sua chama, a sua luz, para se fazer presente nesse planeta, né? Que ele ficou 33 anos, 1000 anos de preparo, 1000 anos de luta, 1000 anos de sacrifício para o Cristo, né, ter condições de encarnar no nosso planeta, porque Jesus encarnou, ele não reencarnou, ele encarnou no nosso planeta, tá? Para nos trazer os seus ensinamentos, para nos trazer as suas lições. Às vezes nós achamos que o grande sacrifício do Cristo se deu no momento do Calvário, né? As lutas que ele passou no Calvário, mas foram 1000 anos de sacrifício, de amor, para reduzir a sua chama, a sua vibração, para poder se fazer presente nos nossos dias. Jesus, ele podia ter designado qualquer um dos espíritos, espíritos de escola, que estavam sob o seu comando, para essa missão. Não, vamos levar o Evangelho e vai fulano, se prepara, mas ele tomou as rédeas do nosso destino, para dar o seu exemplo, porque Jesus, os ensinamentos dele foram através do exemplo, ele não deixou nada por escrito. Quem escreveu os evangelhos foram os apóstolos, né? Foram os próprios evangelistas, né? E o Cristo simplesmente exemplificou o espírito de maior escola, de maior luz, que passou sobre o nosso planeta para deixar o seu exemplo. A única objetivo do Cristo era isso, era exemplificar. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Cristo não veio destruir a lei. Ele veio trazer os seus ensinamentos. Ele veio fazer essa lei de Deus ser cumprida. Ele diz assim, ó, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus, ele veio cumpri-la. Ele veio desenvolvê-la. O que era?
O que era, até o advento do cristianismo, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos Moisés, a lei mosaica. Né? Vamos pegar a lei mosaica, que algumas religiões ainda estão nesse nível de compreensão. O que é que o Cristo fez com a lei mosaica? Ele não veio destruir a lei de Deus, ele veio desenvolver a lei de Deus, que é essa lei de amor. A lei de Moisés, ele a modificou completamente. Não mais um olho por olho, dente por dente, a lei de Italiano. Ele veio trazer a lei do perdão, a lei do amor, a lei da justiça. Não a lei da justiça dos homens, mas a lei da justiça divina. Ele veio desenvolver as leis naturais, as leis divinas. Se nós pegarmos lá eu acho que é a parte terceira do livro dos Espíritos, nós temos as leis naturais. E o Cristo veio desenvolver essas leis. Ele pegou a lei mosaica e reduziu, ou sintetizou no ama a teu Deus acima de todas as coisas. Mas ele diz assim, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Essa segunda é semelhante à primeira. Ou seja, eu não concebo como uma criatura pode dizer que tem fé em Deus, que tem fé em Jesus, e não ama o seu próximo. Meu Deus, nós somos espíritos imperfeitos, e dentro de nós ainda tem muitas mazelas que precisam ser trabalhadas. Mas o Cristo, ele veio justamente para isso, para dar um impulso no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso crescimento espiritual. E o que é que nós estamos vendo nesses 2000 anos dos ensinamentos cristãos? O quanto nós, criaturas humanas, já progredimos. Nós, porque muitos irmãos nossos, e todos somos irmãos em Cristo, já passaram por essas planetárias e já fizeram a sua evolução. Mas nós, meus irmãos, que estamos nesse atual estágio planetário, né? Quais são os sentimentos que nós trabalhamos dentro do nosso coração? Nós saímos de uma semana em que a comunidade cristã, ela comemora o nascimento do Cristo, né? Que por um decreto determinaram que o nascimento do Cristo era dia 25 de dezembro, né? E se comemora no dia 25 de dezembro. O que é que realmente nós comemoramos no Natal? O que é que nós trazemos para o nosso Natal? Nós trazemos, além do impulso que o comércio dá e do envolvimento que o comércio nos traz, de compra de presentes para um, presente para outro, trazemos uma mesa farta de guloseimas, de bebidas, né, para nos reunirmos. Muitas dessas reuniões acabam de maneira, até em violência, né, em brigas na própria família. Isso é o significado do comemorarmos o nascimento do Cristo? Não é. E nem poderia ser. Quando é que nós vamos comemorar o nascimento do Cristo? Porque a história da humanidade é dividida em antes e depois de Cristo. Se nós formos estudar a história da humanidade, tem antes de Cristo e depois de Cristo. AC e DC. Os fatos que ocorreram depois do nascimento do Cristo, os fatos que ocorreram antes do nascimento do Cristo. A história da humanidade está dividida nesse. Cristo foi o editor de água. Tá. Mas a nossa história, a história pessoal de cada um de nós, como é que ela está se desenvolvendo? Quando é que nós vamos ter o antes e o depois de Cristo
dentro de nós, dentro do nosso coração. Quando é que o Cristo vai nascer em nós, para nós podermos realmente fazermos a comemoração, festejarmos o nascimento desse nosso irmão mais velho? Isso vai depender de cada um de nós, do momento da nossa compreensão do que significa o Cristo nas nossas vidas. O quanto nós caminhamos de maneira cega, tateando nas sombras, e o quanto que essa luz divina começa a brilhar em nós e clarear o nosso caminho, clarear os nossos passos. A tirar o véu que está nas nossas vistas e trazer a claridade da espiritualidade. Do ama a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí nós vamos poder compreender o Cristo. Até então, nós falamos de um Cristo que nós imaginamos, mas não sentimos. Que nós ouvimos falar, mas nós não conhecemos, nós não sentimos. Eu me digo cristão porque eu frequento uma doutrina cristã, mas a que ponto esse Evangelho do Cristo entrou dentro de mim? Eu posso entrar dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de um templo. Mas quando que esses ensinamentos doutrinários do Cristo Jesus vão entrar dentro de mim, é que vai fazer a diferença na minha vida. Porque a partir do momento que eu passo a compreender, a conhecer e a assumir o Cristo como irmão, como o grande irmão, o grande mestre, o grande rabi da minha vida, o grande exemplo a ser seguido, o grande mito que eu tenho que idolatrar e seguir os seus passos. Aí esse Cristo começa a nascer dentro do meu coração. Aí a minha vida começa a se transformar. Aí eu começo a ter compreensão do meu verdadeiro eu e do valor que esse verdadeiro eu tem nessa comunidade planetária, em que todos somos irmãos, filhos de um único Deus. Que aprendemos dentro do Espiritismo que Jesus é nosso irmão, não é Deus. É um espírito elevadíssimo, né? Está milhões de anos à nossa frente, mas é nosso irmão, é filho de Deus, foi criado como nós fomos criados, desenvolveu. Nós somos criados todos à imagem e semelhança de Deus, então todos nós somos criados no amor. Nós somos criaturas que nós temos o amor dentro de nós. Nós é que não conseguimos ainda garimpar, buscar esse amor. Nós não conseguimos compreender ainda que a nossa gênese é divina. Se nós procurarmos o nosso DNA, nós vamos ter o DNA de Deus dentro de nós. E se formos fazer um teste de DNA, vai ser idêntico ao Cristo, que é filho do mesmo Pai. E nesse pequeno espaço planetário que hoje nós somos hoje, bilhões de espíritos encarnados, todos somos irmãos. Aqui, no outro lado do planeta, no hemisfério norte, no hemisfério sul, pobres, ricos, pretos, brancos, amarelos, vermelhos, todos somos filhos de Deus. Todos somos criados à imagem e à semelhança do Pai. Seja espíritos puros e com o potencial divino dentro de nós. Mas para a nossa caminhada evolutiva nós temos que trabalhar esses sentimentos. Temos que ir buscando esses sentimentos, esses ensinamentos, essa visão do Cristo que Francisco de Assis encontrou, que o Chico Xavier encontrou, e
que muitos espíritos no anonimato, que nós não conhecemos, encontraram e fizeram a sua evolução. É esse o Cristo que veio trazer para nós essa lei divina, que resume as leis proféticas no amar a Deus e amar ao próximo, no fazer o bem aos outros, no querer ser, né, de querermos crescer. E isso é uma necessidade que nós temos que ter, meus irmãos. Nós não viemos aqui nesse planeta, nessa atual encarnação, para uma colônia de férias. Eu sempre digo isso nas palestras. Nós não viemos para uma colônia de férias. E como nós nos cansamos facilmente, hoje eu não vou no centro, não, eu tive um dia assim muito atribulado, foi tanta dificuldade, foram tantos problemas, que eu não tenho condições de ir no centro, ou para assistir, ou para fazer parte dos trabalhos. E é nesse momento que eu tenho que compreender que eu preciso da casa, que eu preciso da religião, que eu preciso do Cristo mais próximo. Os dias que eu passo com mais atribulações, com mais dificuldades, é dentro da casa, é exercendo as atividades mediúnicas, é exercendo as atividades da fé cristã, da fé em Jesus, do amor ao próximo, que nós vamos buscar forças para darmos continuidade às nossas vidas. As nossas atividades materiais, elas são necessárias para o pão material, mas não são mais importantes que as atividades e o pão espiritual da nossa vida. Não são, meus irmãos. Pessoas que vivem em situações muito difíceis materialmente são muito mais felizes que pessoas milionárias quando têm dentro de si o Cristo. Aquelas pessoas simples, humildes, que têm fé, que acreditam em Deus, que fazem tudo em nome de Deus, elas têm mais prazer na vida com todas as suas lutas, com todas as suas miséria material, do que pessoas que vivem afortunadas, usufruindo da estrada larga da vida, que a fortuna que o dinheiro pode apresentar. Porque a nossa felicidade, ela está em Cristo. Ela está no amor do Cristo, ela está nesses ensinamentos cristãos. Ela está nessa luz divina que dá razão para a nossa existência. Todos nós vivemos momentos tranquilos, não na atual existência, e passamos por grandes atribulações. Independente das nossas condições, todos passamos por experiências necessárias à nossa evolução. E Deus dá a cada um de nós segundo as necessidades que nós temos para estarmos nesse planeta. Deus não errou, Deus não erra. E cada um recebeu a quantidade de denário necessário para fazer a sua trajetória terrena. Agora temos a obrigação de multiplicarmos esses denários, esses valores espirituais que Deus nos dá. São esses valores espirituais, esses denários, que nós vamos ter que apresentar no tribunal divino da nossa consciência quando regressarmos ao plano espiritual. E isso o Cristo veio nos mostrar, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Estamos aqui num estágio de aprendizado, num estágio de resgate, num estágio de construção do nosso eu, do nosso ser divino. Nós viemos aqui para aprendermos a ser criaturas boas. Nós viemos aqui para aprender a amar o nosso próximo, amando a nós mesmos, respeitando os nossos limites, valorizando a nossa essência divina. Esse é o grande objetivo nosso, que Jesus veio nos mostrar de maneira tão simples. Vamos ver, vamos deixar nascer esse Cristo, meus irmãos, no nosso coração. Vamos deixar que esse Cristo faça morada em nós. Simbolicamente, ele nasceu lá numa manjedoura em Belém, ou seja, ele nasceu numa estrebaria. Teve que conversar um coxo, onde os bichos eram alimentados, para nos mostrar que a verdadeira grandeza não está nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais.
A grandeza do Cristo não é porque ele tenha nascido em berço de ouro, que não nasceu como disse. Foi a luz que ele trouxe com ele. E é essa luz, meus irmãos, que vai clarear a nossa caminhada. Mas para isso, nós temos que buscar acendê-la dentro de nós. Cada um de nós foi criado com essa chama divina. Não existe, meus irmãos, pessoas más, não. São irmãos nossos que momentaneamente esqueceram, não percebem que tem o amor de Deus dentro de nós, que estão momentaneamente iludidos e um pouco desorientados na sua caminhada. Mas nós cristãos, nós que abraçamos a doutrina do Cristo, nós temos que ser diferentes. Não justifica, meus irmãos, por mais imperfeitos que como nós somos espíritos nessa escala evolutiva, para nós que estamos aqui, nesse atual estágio, buscando os ensinamentos doutrinários, não justifica sermos surdos e cegos aos ensinamentos do Cristo. Nós não podemos esquecer o perdoai 70 vezes 7, o perdoai infinitamente, e deixar falar em nós mais alto o nosso amor próprio, o nosso orgulho. Quando alguém nos fere, quando alguém nos agride, nós imediatamente queremos revidar. Para o cristão, não justifica nenhum ato de violência, nem em pensamento. Porque em pensamento nós agimos. E para nós que temos o conhecimento da doutrina dos Espíritos, sabemos que o pensamento é energia e ele age. Eu posso não agredir com um soco uma pessoa que me fez mal, mas se eu assim o desejo, eu o agrido através da vibração, e isso vai prejudicá-lo. Lembra daquela passagem do Cristo, bem conhecida, do Cristo, do Chico, que com pressa atendeu uma senhora, o Emmanuel fez ele voltar para atender a senhora, ele atendeu, quando nos caminhado, o Emmanuel disse, olha para trás, Chico, vê as luzes que estão atrás de ti. O inverso também é, meus irmãos. Cada pensamento ruim que nós temos em relação a outra pessoa, são dardos que nós jogamos para elas. E isso não está nos ensinamentos cristãos. Isso não está na doutrina do Cristo. Isso não está na doutrina do Cristo. Isso vai em encontro à lei do amar o próximo como a ti mesmo. E esse exemplo que eu dei serve para todos os outros nessa caminhada evolutiva. 2023. Quantas encarnações nós já tivemos no passado? Muitas, né, meus irmãos? Muitas encarnações. Cometemos muitos desatinos. Cometemos muitos erros. Mas sempre tivemos a mão estendida dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos espirituais, dos nossos familiares espirituais, que estão à nossa frente, nos ajudando, nos perdoando, nos amando. Hoje, que temos a pretensão de dizer que conhecemos o Cristo, vamos pensar que a essência do seu ensinamento é amor. Cristo não ensinou outra coisa para nós, senão nos amarmos. E tudo que fizemos, fazemos com amor. Cristo não nos ensinou outra coisa, senão mostrarmos que a nossa essência é, como eu disse há pouco, é uma essência divina. Nós somos espíritos num corpo de carne. Não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que estamos usando um corpo carnal, como usamos muitos outros nas nossas vidas pretéritas, e vamos usar mais ainda no nosso futuro, que ainda vamos ter outras encarnações, até deixarmos nascer o Cristo dentro dos nossos corações. Hoje, nós estamos vivendo ainda, no nosso íntimo,
o antes de Cristo. Estamos vivendo o antes de Cristo. Mas está chegado o momento de trabalharmos o nosso coração, trabalharmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, criarmos uma manjedoura de luz e deixarmos o Cristo brilhar. Só nós podemos fazer isso. Só nós, meus irmãos, podemos fazer isso. Cada um de nós, na nossa individualidade, na nossa essência, é que vai construir no nosso íntimo, no nosso ser espiritual, as condições necessárias para que o Cristo nasça nos nossos corações e nós façamos a nossa grande transformação. Aí nós vamos ser felizes. Aí, meus irmãos, nós vamos ser felizes. Aí nós não vamos conseguir ver nada de errado na nossa vida. Não vamos dar importância à dor, não vamos dar importância às mazelas que temos que passar, não vamos dar importância às agressões que recebemos, às injustiças que recebemos, porque vamos ter o Cristo acima de tudo. Vamos ter esse sentimento, essa luz divina muito forte dentro de nós. E quando isso acontecer, meus irmãos, nós estamos prontos, estamos preparados para a nossa caminhada, para nos dizermos cristãos, para dizermos que amamos a Deus. Eu amo a Deus, Pai. Eu amo Cristo como mestre, como irmão. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Nada, meus irmãos, na nossa vida vem por milagre. É uma construção íntima, muito árdua, com muita luta mesmo, com muita dificuldade, mas quando buscamos esse Cristo, as portas, elas se abrem, a caminhada se torna mais suave, porque foi Ele mesmo que nos disse que venha a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque o meu jugo é leve. Então vamos em busca do jugo do Cristo. Que tenhamos todos, meus irmãos, nesse 2023, bastante força para vencermos as nossas imperfeições. As lutas vão continuar, as dificuldades existem, mas quando temos o Cristo no coração, é muito mais fácil de vencermos as tempestades da vida. Vocês podem ter certeza disso. Agradecemos ao Pai e que a paz do Mestre Jesus fique com todos.